Oi, pessoa linda do ensino médio que está em sua casa de quarentena. Se você é meu aluno do primeiro ano, você vai ficar um bom tempinho aqui, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo. E poderia não ser longo, mas aí é o seguinte, eu poderia chegar aqui e falar as coisas que você precisa saber, você ia repetir como um papagaio, ia reproduzir como uma máquina e nos desumanizaríamos. E eu quero você humano, ser que pensa, né? Filosofia busca humanizar você. Você é homo sapiens, né? Tem que pensar. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre o surgimento da filosofia, né, velho? Não podia ser diferente. Surgimento da filosofia. Tem contexto, tem história, né? Tem relações históricas, relações econômicas. Alguns dizem que o surgimento da filosofia é um milagre grego. Nada a ver, abandono, não tem milagre, não. É resultado de empreendimentos do ser humano tentando resolver problemas sozinho, né? Vamos retomar um pouquinho as nossas aulas, já que faz um bom tempo que a gente não se vê. Vamos retomar o quê? Vamos retomar que eu disse para você no primeiro dia de aula que o ser humano, de verdade, o ser humano, ele é um animal, né, do grupo dos mamíferos, ele é um bípede, mas ele é um animal racional. O fato dele ser racional permite que ele produza conhecimento, certo? E o que é conhecimento? Lembra que eu disse para você? Conhecimento é o resultado da relação do homem com a natureza, tentando resolver uma série de problemas dessa relação. Por exemplo, tem uma dor de barriga, a relação minha com a minha natureza humana. O homem produz conhecimento para resolver esse problema. E por que nós temos que produzir conhecimento para isso, caro colega? Porque é o único jeito de nós sobrevivermos. O leão, ele sobrevive na base da força. De todos os animais carnívoros que tem, vai você lutar contra a força que essa galera aí tem? Não tem jeito, né? E assim, como a nossa condição biológica não nos garante a sobrevivência, como os dentes de um tigre, como a força de um leão, nós precisamos produzir conhecimento para resolver as tretas com a natureza, bem no sentido de sobreviver mesmo. E aí, produzir conhecimento só não vale, né? Imagine que a primeira pessoa que descobriu que o fogo era algo muito útil para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação, ele precisou transferir esse conhecimento. Então, assim, ao longo da nossa história, enquanto seres humanos, uma única galera, uma única espécie humana, nós precisamos produzir conhecimento para sobreviver. O que isso tem a ver com filosofia, professor? Ué, o que é filosofia, se não uma área de conhecimento que resolve alguns problemas? Eu disse para você que o primeiro tipo de conhecimento que existe é o senso comum. E é aquele conhecimento, o senso comum é um tipo de conhecimento empírico, ou seja, essa palavra empiria significa aquilo que passa pelos nossos 5 sentidos. Então, conhecimento empírico significa eu tenho uma relação com a natureza, algo passou pelos meus 5 sentidos, eu aprendi, porque eu tenho essa característica em mim. Por exemplo, mão, formigueiro. Enfiei a minha mão no formigueiro. Uma vez, eu não preciso enfiar de novo, que da primeira vez eu já aprendi. Mas só que aí eu preciso transmitir pro resto da galera também. Porque para que nós, seres humanos, possamos sobreviver, nós necessitamos viver em grupo. E se o grupo todo tiver o mesmo conhecimento, então a nossa sobrevivência é muito mais garantida, já que força nós não temos. Então tá, aí a gente viu que o senso comum ele é empírico, ou seja, ele é resultado da experiência sensível e ele está na tradição humana, ele passa de geração em geração, tá na tradição humana, claro. E aí a gente entendeu também que esse mesmo senso comum, ele não tem método, né? O método são etapas pré-definidas
que garantem você chegar, que garantem um caminho seguro para você alcançar uma finalidade. Por exemplo, um cirurgião cardíaco, ele não chega lá, abre o coração e fala assim, e agora? E agora, bicho, que eu vou fazer? Tem um coração, o que é isso, batendo? Não, ele tem os passos, primeiro abre, depois isso, depois aquilo. Mas por quê? Porque uma outra área de conhecimento já deu um método rigoroso. Agora você imagina lá na pré-história, você acha que tinha método? Não tinha. Era você se relacionando com a natureza a fim de produzir conhecimento e transferindo esse conhecimento. Isso é o senso comum, não é filosofia. Aí eu disse para você que o senso comum, ele é empírico. Se ele é empírico, o senso comum é, conhecimento é aquilo que resolve problemas, certo? Então, o senso comum, ele resolve problemas que passam pelos nossos 5 sentidos. Só que aí, coleguinha, a gente tem que lembrar que nem sempre todos os questionamentos dessas nossas cabeças passam pelos 5 sentidos. Tem a metafísica. Essa palavra metafísica significa metafísis, certo? Meta, além, physis é mundo natural, físico. Mundo físico, natural, concreto, né? Você pega aqui esse bagulhinho, esse aqui é criação humana, não é natural. A árvore, sim, a árvore é algo natural. Então, physis é mundo físico, concreto. Até porque ao longo do tempo que o ser humano produz coisas, antes era a physis, tá? Então, quais são as perguntas metafísicas? Aquelas que não estão relacionadas com algo que seja concreto, que seja físico. Perguntas metafísicas são aquelas que não estão relacionadas com coisas que passam pelos nossos 5 sentidos. Por exemplo, o que acontece depois da morte? Existe Deus, né? Eu sou um ser só físico, isso aqui tudo que aparece para você, ou eu tenho uma alma humana? E o que é a alma humana? Existem essências no mundo ou o mundo é só aquilo que nós podemos ver mesmo? Se a vida é só aquilo que nós podemos ver, então ela acaba com a morte e na decomposição, ou ela não acaba com a morte na decomposição. Esses questionamentos, caro amiguinho, são questionamentos metafísicos. E aí eu disse para você que o senso comum, ele responde problemas metafísicos, ele não responde porque ele é empírico, então ele responde a problemas físicos. E aí nós precisamos de uma outra área de conhecimento. Nós estudamos uma área que trabalha com problemas metafísicos lá na Grécia Antiga, chamada religião. A religião grega, lembra? Que busca resolver questões metafísicas com base em deuses. Então, a religião grega olha para a natureza, ela entende a natureza como uma força superior a nós e ela dá nome à natureza divino. Por exemplo, o mar passa a ser Poseidon, a terra passa a ser Gaia. E aí, essas respostas, elas são sempre narradas. As respostas da religião grega, elas são com bases na narrativa, e narrativa em grego fica mitos, certo? Mitos. E aí nós estudamos alguns mitos gregos. Dentre os mitos gregos, meu amigo, eu quero que você fique aí na sua cabecinha com a teogonia, a cosmogonia do Hesíodo. Lembra que eu disse que quem narrava eram os poetas, os aedos e os rapsodos? Volta lá nessa aula, tá? Então, eles narravam na cosmogonia, quem narrava era o Hesíodo, como surgiu o universo, né? Essa palavra cosmos significa ordem universal, cosmos, e gonia é origem, para você saber. Um livro que se chama Cosmogonia, ele narra a ordem universal, tá? Só que a base da religião, volta só um pouquinho aí na sua cabeça. Eu tô falando de outra área de conhecimento, portanto já falamos de duas. A primeira base é empírica, certo? A segunda, ela responde problemas metafísicos, mas a base dessas respostas é a magia e o misticismo, tá? Magia e misticismo. Magia, velho, é quando você dá poder para alguma coisa, é quando uma situação ela é possível dentro da sua cabeça. Ela não é possível na realidade. Isso é magia. Por exemplo, uma bruxa, né? Uma bruxa, não sei nem dizer, a bruxa já é magia.
né? Vamos supor que eu sou uma bruxa, então quer dizer, eu pego uma varinha de condão, não tem varinha de condão porque eu sou professora, mas eu tenho papel. Então você pega a varinha de condão e faz plim, 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 e você resolve uma série de situações. Na natureza é assim? A pergunta que eu já te faço, na natureza tem magia misticismo? Tem magia? Na natureza tem magia? Quando você tá com um problema, surge uma fada e diz pra você assim: eu sou a fada que vai transformar a sua abóbora em carruagem. Quem consegue transformar a abóbora em carruagem? Ninguém consegue, porque você não faz mágica. E misticismo é mais ou menos quando você olha para algo que existe na natureza, mas você dá poder a esse algo que ele não tem, tá? Por exemplo, dizer que o mar, ele tem o poder de criar monstros, né? Como um cavalo de asas, ou como um polifeno. Polifeno é um ciclope, tá? O mar tem poder de tomar a forma humana e procriar com outros humanos. Não tem esse poder, isso é misticismo. Você pode dizer, por exemplo, a lua, ela afeta as marés, a lua, ela afeta nós enquanto seres humanos, porque o nosso corpo é natural, então ela afeta algumas coisas na natureza. Mas se você pegar um místico lá na astrologia, o que ele vai dizer? A lua em Capricórnio vai te trazer um novo amor. Trazer amor a lua não traz. Não traz. Você fica, lua, traga-me um amor. Não traz, não traz. Isso é misticismo, entendeu? Ela não vai trazer amor. A filosofia surge justamente porque algumas mudanças sociais e econômicas fizeram com que o ser humano entendesse isso que eu tô tentando fazer você entender, que na natureza não tem magia e misticismo. Repete comigo. Na natureza não tem magia e misticismo. Não tem magia e misticismo. E quais foram essas mudanças que fizeram o ser humano entender que na natureza não tem magia e misticismo? Anota, pega aí. Calendário, navegação, comércio, a moeda, a polis, as leis, a escrita, a democracia e a política. Vamos um por um para você entender por quê? Pensa lá no calendário, tá? Pensa que lá antigamente, por volta do século 8, 12 a.C., a filosofia surgiu no 6 a.C., lá na Grécia. Pensa que antes da filosofia nós só tínhamos duas áreas de conhecimento para se apoiar, que era o senso comum e a religião. Imagine que você é o chefe do clã seu. Não tinha cidade, né? Não tinha shopping center, não tinha técnico agrícola. Como que você dava de comer? O seu clã é assim, galera, é uma galera morando junto. Então imagine que o seu pai, sua mãe, sua tia, seu primo de primeiro, segundo, terceiro, quarto, 25º no infinito de grau, todo mundo morando junto, a sua família inteira, o seu grande clã morando junto. Imagine que o patriarca, ou seja, o mais velho desse clã, ele precisa dar de comer para essa galera toda. E ele precisa plantar. Ele não tinha ervilha em potinho, entendeu? Não tinha leite de caixinha. Você tem que produzir aquilo que você precisa durante esse período que eu tô dizendo para você. E aí, o cara não tinha técnico agrícola, não tinha trator, não tinha máquinas que acelerassem a produção, não tinha alimento transgênico, não tinha nada disso. Isso é produto de outra área de conhecimento, que é a ciência. Então, como que ele fazia? Ele usava as duas áreas de conhecimento. Então, ele plantava, certo? E plantando, a partir do conhecimento que ele recebeu da tradição, de uma maneira muito simples, para que a colheita fosse boa, ele ia recorrer a quem? Pergunto, a quem? A religião, tá? E aí, recorrendo à religião, não é fácil você recorrer à religião grega. Por quê? Porque se você é cristão, a vida é de boa para você. O Cristo, quando você peca, quando você faz coisa errada, ele te perdoa. Lembra do filho pródigo? Ele te pega de volta, ele troca a sua veste, né? Agora pensa num deus grego. Quando você peca contra ele, ele esfola a sua cara nas pedras.
Era uma que era. A deusa Hera está dentro desse grupo que quando alguém fazia alguma coisa que ela não gostava, ela se dedicava pessoalmente a punir essa pessoa, né? Então você imagina você depender de deuses assim para dar de comer para sua família. E você tinha que sacrificar às vezes seu filho mais novo, por exemplo, para plantação ir bem. E aí você imagine que ao longo do tempo, imagina tudo que eu tô falando na sua cabeça. Imagine que ao longo do tempo, o que acontecia? As pessoas iam ficando muito frustradas, porque elas faziam todos os sacrifícios, elas faziam tudo aquilo que a religião, que o sacerdote do templo mandava, mas não necessariamente eles tinham uma boa colheita, uma colheita proveitosa. Isso vai dando um ranço, isso vai dando um nervoso na galera, e aí a galera vai ter que encontrar outros meios para que a sua plantação vá bem. E qual é esse outro meio? Observar a natureza. Nós vamos passar a observar a natureza. E o homem consegue perceber que existem certas leis na natureza, certas regras na natureza que têm uma certa periodicidade. O clima, por exemplo, nós percebemos que o clima tem uma certa periodicidade. Há um período em que é mais calor, há um período em que é mais frio, há um período em que há meio termo, há um período em que as plantas florescem. Essa periodicidade, ela é periódica porque ela se repete. E você pode esperar que isso é uma lei que vai continuar se repetindo. Eles perceberam isso, certo? Eles perceberam que a lua também influenciava muito no clima. Então, o ser humano começa a olhar para a natureza sem os deuses, sem a tradição, e ele começa a perceber algumas leis que existem na natureza. Ele percebe racionalmente. E ele começa a explicar racionalmente essas leis naturais, sem magia e sem misticismo. E aí o homem, a partir de anotações que não tinha magia, que não tinha misticismo, ele cria o calendário, por exemplo, mas o calendário agrícola, não esse calendário que tem na sua agenda aí, tá? E criando o calendário agrícola, nós vamos passar de um período teocêntrico, ou seja, lá na religião, o centro de todas as respostas era Deus. Lá, quando o homem começa essas mudanças socioeconômicas aí, o centro das respostas é o antropo, é o homem, certo? É a razão humana que passa a olhar para a natureza e responder a partir de um conhecimento baseado naquilo que nós chamamos de filosofia de logos. Logos significa explicação racional, tá? Então, ó, o senso comum, a base era empírica e a tradição. A religião, a base era narrativa, mística e fantasiosa. Agora, nós estamos resolvendo os problemas naturais cuja base é a explicação racional. Opa, para aí! Parece que nós temos outra área do conhecimento surgindo agora. E essa área do conhecimento, senhoras e senhores, é a filosofia, que surge, né? Surge a partir de um treino, vamos dizer assim, de olhar para a natureza e responder sem magia e sem misticismo, mas em logos, ou seja, em explicação racional, os problemas da natureza. Quando você fala da navegação, imagine o homem sem a navegação. Tudo aquilo que é desconhecido nos causa muito medo, muito medo. E a gente tende a dizer que coisas desconhecidas são monstruosas, são cheias de magia, cheias de misticismo, a gente tem medo do desconhecido, por isso o medo da morte, né? O mar causava muito medo, por isso os gregos deram o nome dele de Poseidon, porque ele causava tanto medo, que nós achávamos que ele era muito superior a nós, enquanto força, enquanto poder, ou seja, ele era divino. Isso até surgir a navegação. E o homem poder ir para o mar e conhecer lugares que ele não conhecia e ele verificar que lá não tem Poseidon, que lá no mar não tem Polifemo
e não tem criaturas místicas. E ele passa, assim como lá no calendário, a perceber que existe uma lógica no mar que pode ser explicada logicamente, né, em logos, sem magia e misticismo. E aí quando você pega o comércio, né, imagina quanto a navegação melhora o comércio. Se antes eu produzia aquilo que eu precisava para subsistir, mas a minha capacidade de produzir aquilo que eu preciso para existir é muito pequena. Olha, eu não consigo produzir arroz, feijão, carne, leite, eu não consigo produzir tudo que eu preciso. Não consigo, por mais que eu seja um MacGyver. Você nem deve saber quem é MacGyver. Mas eu não consigo produzir tudo isso. Aí, à medida que o homem começa a se deslocar para lugares maiores, a gente começa a trocar. Aquilo que eu produzo eu posso trocar com você, e aí eu tenho uma vida melhor, no sentido de que eu posso consumir mais produtos. E esse lance aí, né, essa relação que existe à base de troca, nós chamamos de comércio. E o comércio é o raciocínio humano resolvendo os problemas relativos à subsistência, mas explicando isso de uma maneira extremamente racional, certo? E aí você pensa, eu crio elefante, você cria arroz, vamos trocar elefante por arroz. Quanto de elefante para trocar por arroz? Imagine eu carregar um elefante cada vez que eu preciso trocar. Claro que eu estou exagerando para que você possa entender. Imagina eu tiver que atravessar o mar com um boi. Imagina, quer dizer... Pensa racionalmente, sem magia e misticismo. Não vamos falar assim, grande Hermes, resolva o meu problema. Fada madrinha, resolva o meu problema. Não, vou eu pensar, raciocinar e resolver o problema. Moeda, né? Vamos estabelecer algo que tenha um signo, que tenha um valor, mas esse valor ele não é real. Que vale uma moeda, um pedacinho de prata, que vale uma nota de 100 reais, ela é um pedaço de papel, o valor ele é simbólico, ele existe na nossa razão, né? E aí, esse desenvolvimento racional permitido pelo uso da moeda, pelo uso do comércio, ele faz com que o homem vá largando devagarzinho, você vai encontrar nas suas provas, paulatinamente, devagar, a magia e o misticismo, tá? E aí você pensa, tem comércio, a gente já domina a agricultura, a gente pode viajar, e a gente tem a moeda, mas a gente mora longe pra caramba, meu. A gente mora muito longe. Como melhorar o comércio? No êxodo, né? A gente sai das regiões rurais e vai morar perto, vai fazer bancas, vai vender mais perto, e aí surge a cidade. Quando surge a cidade, imagina, velho, você é o chefe do seu clã. Vem pra cá outro chefe do clã. Vem pra cá outro chefe. Quer dizer, pensa aqui comigo. Quem dava as regras dentro do seu clã era o chefe de lá. Esses caras eram acostumados a mandar e desmandar. Agora você imagina essa galera toda vindo morar junto. Você acha que teve problema de convivência aí ou não? Você acha que cada um queria fazer aquilo que me apetecia? Que eu acho melhor? Mas imagine dentro de uma cidade todo mundo querendo fazer aquilo que acha melhor. Não tem condição nenhuma disso. Então, pensa aí, você põe a sua cabecinha para funcionar. Como resolver esse problema? Vamos criar regra, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí o ser humano não recorre ao pozinho de pirlim-pim-pim, mas ele vai raciocinar e pensar sobre os problemas que se apresentam, e a partir de uma resposta lógica, criam-se as leis, certo? E aí a lei é o seguinte, velho, vamos fazer uma lei aqui, como que ela vai durar 10 anos? Você já brincou aí daquela brincadeira, eu não lembro o nome, que você vai passando pro outro, você fala um negócio, fala pro outro, no final chega uma coisa que totalmente diferente do que o primeiro disse, né? Imagina as leis sendo faladas, cada um distorce aqui e ali. Não tem um jeito de grafar essas leis, de deixar ela de uma maneira que ninguém possa dizer que não foi dito, ou que alguém não possa alterar. E aí o ser humano cria a escrita. A escrita é de um desenvolvimento do raciocínio humano fantástico, né? Quando eu falo a palavra assim, fada, são sons, a, d, a letra D, né? D, a. Alguém percebeu que as nossas palavras, ela tem sons particulares.
e que esses sons particulares, eles podem ser grafados, ou seja, escritos, mas não foram os gregos que fizeram isso. Eles desenvolveram a escrita, certo? Que já havia sendo treinada aí por outras civilizações, porque a partir da navegação, os gregos, eles tiveram contato com a cultura egípcia, com várias culturas, e isso amplia o raciocínio dos... Imagina um grego, né, que cultuava lá a deusa Gaia, entendendo um deus Ra, né? E agora, quem tá certo? Esses caras estão certos? Esses caras são os ridículos. Eles inventaram deuses e cultuam deuses que eles inventaram. Opa, mas peraí. Será que eu também não fiz isso na minha cultura, na minha civilização? Será que eu também não sou responsável por tudo isso, né? Uma série de raciocínios que vai fazendo com que o homem passe a pensar racionalmente a vida, o mundo, sem mais misticismo. E aí, você pensa, escrevemos as leis, agora tá mais tranquilo, é um desenvolvimento racional gigantérrimo. Aí nós temos, quem vai fazer as leis? Coloca a professora Carla e ela vai ditar todas as leis, vocês vão seguir. Eu vou dizer assim, ó, às 3 horas da tarde eu quero todo mundo pulando em roda de si com um pé só, 50 milhões de vezes, né? Quem vai fazer as leis? Não, nós vamos... Ó, pensa, qual que é o melhor jeito? Vamos sentar todo mundo, se reunir, a gente debate os problemas que tem na polis e daí a gente faz uma votação, a maioria ganha. Democracia, né? A democracia enquanto uma forma de ampliação do desenvolvimento racional humano, sem magia, sem misticismo. É o homem ali olhando para a natureza, tendo contato com problemas, e agora não só problemas naturais, mas problemas sociais, mas resolvendo isso de forma lógica. A base é o logos, a base de todas essas respostas. E aí, nós temos a política que significa organizar a polis, né? Nós temos uma forma de organização da polis. Então, assim, a gente tinha uma postura lá quando só havia religião, mas todos esses fatores históricos e econômicos